Manhã Boa Nova de volta e você pode sempre participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. Nós estamos sempre ao vivo, mas hoje é gravado. Mas anote aí o nosso WhatsApp, que é 996433827. Você deixa lá o seu recado, sua mensagem também de Ano Novo. Nós vamos trazendo aqui nos próximos programas. É muito bom ter a sua participação. Você também pode enviar um áudio pelo WhatsApp ou um vídeo aqui para o nosso programa. Grave um vídeo com o celular deitado. A gente coloca aqui no programa para ver, né, seus recados e colocar aqui no Manhã Boa Nova também. Vamos com o quadro Você Sabia? As informações do Celso Santos aqui no Manhã Boa Nova. Confira. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior e amigo internauta. O tema desta semana, paz interior. Você sabia que a vida é cheia de desafios? Muitas vezes, muitas pessoas criam seus próprios problemas quando interferem demais nos problemas de outras pessoas. Isso acontece porque, por alguma razão, estamos convencidos que no nosso jeito é melhor, que nossa lógica é perfeita e que aqueles que não agem conforme nossa forma de pensar devem ser criticados ou orientados na direção correta, ou seja, a nossa. Almeja a paz no mundo? Então, lembre-se, a paz começa em você. Amanhã tem mais. Forte abraço. Você sabia tá de volta amanhã aqui no Manhã Boa Nova e a gente está falando sobre o Ano Novo, mensagens de final de ano, muita paz para você, né? Nós estamos aqui no dia 31 de dezembro, é o último programa do ano, mas a gente sempre traz mais notícias para a gente abordar um pouquinho mais o espiritismo. Agora, o que nós podemos fazer em 2019 para a doutrina espírita, Hildo? A maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. E eu costumo dizer que a melhor maneira de divulgar a doutrina espírita é vivendo a doutrina espírita. Porque sempre tem um que vai ficar prestando atenção, nossa, por que ele reagiu assim? Por que tem essa posição? E a força de um exemplo, a gente sabe que tem um poder de transformação muito grande. Claro que falar também é importante, divulgar, né, através de várias mídias é importante. Mas quando você vive a doutrina espírita no seio da sua família, no ciclo de amigos que você se relaciona, e as pessoas passam a prestar atenção e questionar por que você tem aquela visão diante do mundo, como que você lida com perdas, e alguém vem e te questiona, isso é muito legal. Né? Então, viver a doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita através da sua vivência. Esse acho que é o maior desafio para aquele que se considera espírita. Ainda mais vocês que são pais, né? Você que é mãe, né, Suzete, sabe que nada melhor do que o exemplo, né? Nossa, o exemplo é fundamental, não é? Você pode ser um ótimo palestrante, um ótimo divulgador, fazer programa na rádio, mas se você não aplicar aquilo que você aprende todos os dias, né, na sua vida, e principalmente exemplificar, porque o pessoal verifica muito nossas atitudes. Quando você fala assim, eu sou espírita, aí fica verificando, por isso que você não come carne, por isso que você não... Desculpa, não fala palavrão? É isso mesmo. Aí você, puxa, mas será que percebeu que a gente... Procura se educar, né? A gente procura se educar. E assim, e fora também que o pessoal vem, você me ajuda a resolver o problema, eu tô com tanto problema. Você que é espírita, vem me ajudar aqui. O que a doutrina fala sobre isso? Nós estamos sempre sendo colocados em testes e estamos sempre também... na visão dos outros, para ver se a gente não erra, né? E a nossa responsabilidade. Mas é muito importante a gente continuar divulgando a doutrina sempre, em todos os meios, em todas as oportunidades que nós temos. É isso, né, Amorim? Mas tem um detalhe importante. Nós precisamos estudar com seriedade, porque se não fizermos um estudo sério, profundo, nós não saberemos o que exemplificar. Não saberemos o que vivenciar. Então, o estudo da doutrina espírita é muito importante. E aí entra
não só todas as obras de Kardec, os livros, mas a Revista Espírita também. Se nós considerarmos a obra completa de Kardec, são cerca de quase 30 publicações, entre a revista, os opúsculos, os livros que são considerados a codificação. Tem muito material, muita coisa. E é preciso a gente conhecer isso. Além disso, nós podemos ler uma porção de livros que são psicografados, são livros interessantes, tem muita informação, mas se a gente não conhecer a doutrina espírita que está ali na codificação e nas demais obras de Kardec, fica difícil interpretar corretamente todo aquele material que está nas obras psicografadas e nas obras de outros autores, mesmo encarnados. Então é preciso ter a base bem feita, bem estruturada, para que a gente possa aproveitar bem essas outras contribuições. Conhecer para poder colocar em prática, né, Hildo? Exato. O Amorim está falando uma coisa muito importante, que às vezes você tem uma obra mediúnica, mas não necessariamente espírita. Né? Junto a estas, não tirando mérito, junto a essas nós temos muitas obras que são espiritualistas e não espíritas. E não tem problema também que você traga esse conhecimento para as pessoas, ainda que seja para se questionar. A questão é, quando a gente se diz espírita, então é desejável que a gente estude, conheça a doutrina para realmente poder viver a doutrina espírita. Essa que é a ideia. Começando aí pelas obras básicas. Isto. Né? Quando você se considera, então você faça aquilo da forma mais correta, mais adequada possível. Exatamente. Agora, o que nós podemos aí tirar de experiência de 2018, que foi um ano difícil, como você também falou, que as pessoas estão querendo que acabe logo, né? A gente está no último dia já, a gente está quase acabando, calma. Já terminou. Não, já terminou. O que a gente pode ter de experiência, hein, Suzete? Eu acho que, como eu já disse, as experiências são aprendizados, né? Este ano foi um ano, assim, a gente poderia, na concepção de outras pessoas, foi muito complicado para você. Tivemos pessoas doentes que desencarnaram na família, em que nós cuidamos, então as pessoas, nossa, agora esse novo ano você vai descansar. Mas descansar do quê? Né? Problemas tem a todo momento. Essas experiências que nós vivenciamos este ano foram muito importantes para a nossa vida. Importantes e gratificantes porque nós pudemos ajudar pessoas que estavam no seu estado terminal, a ter um desencarne tranquilo, a passar por uma nova fase da sua, né? Do outro plano. E continuar a sua vida. É como nós dizemos, né? Foi a mãe do Amorim este ano passado foi a minha mãe que nós cuidamos. E aí a gente fala, saudades fica, lógico. Saudade mas a tristeza, sempre vai ter, né? A tristeza, não, porque você está vendo um ser passando necessidades, sofrendo. E quando ele parte, a gente sabe, nós temos a concepção que existe outras vidas, que vai continuar, que essa passagem que nós temos aqui nesse momento, nessa reencarnação, é uma passagem pequena perante a grandeza de tudo. Quantas encarnações já tivemos? Quanto nós vamos percorrer? Então, se a gente fizer uma linha do passado ao futuro, existe muita estrada para o futuro, né? E dessa estrada nós vamos pegar tudo que nós aprendemos no passado, para aprendermos mais no presente e levarmos as experiências para o futuro. É assim que eu entendo. E estamos aqui aprendendo sempre. Então, todas as experiências, não desse ano passado, mas dos anos anteriores, estão na nossa vida, estão ali na nossa marca, estão na nossa linha do tempo. O importante é que a gente aprendeu, não errar mais e continuar seguindo. É mesmo. Eu também tive essa experiência, né? Meu sogro desencarnou agora em outubro. Então, eu entendo o que você está querendo dizer, né? Que vocês passaram por isso também na família. Mas a doutrina é o que nos fortalece também nesse momento, né, Amorim? O interessante é que algumas pessoas passam por situações como essa e só lembram das dificuldades. Então, registram e repetem a todo momento aquilo que era difícil de fazer. Só que quando nós temos alguém que está em estado terminal ou está numa situação muito ruim em termos de saúde, todos nós aprendemos. Quem nunca teve uma pessoa acamada em casa não faz ideia como é tratar da pessoa acamada. É um aprendizado constante.
Então nós podemos reclamar porque temos uma pessoa acamada em casa, ou podemos nos regozijar por termos aprendido a tratar daquela pessoa. Quando na nossa frente aparecer uma situação dessas, nós já sabemos como fazer. Se a pessoa fica só reclamando, ela vai ter que aprender de novo, porque ela vai ter jogado fora aquela experiência. Então, a forma como nós tratamos o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, é determinante em como nós nos sentimos perante a vida. Nós podemos nos sentir muito bem, mesmo tendo enfrentado inúmeras dificuldades, porque nós temos certeza de que aprendemos com isso e de que crescemos. Ao passo que a pessoa que só resmunga está sempre resmungando e nunca sai daquilo. É mesmo. E atrai coisas piores ainda, porque só tem reclamação, né, Hildo? Eu já estou pronto para ser um velhinho da hora. Eu tenho certeza, não tenho dúvida. Primeiro que eu quero ficar aqui uns 120 anos. Aí quando vier o fisioterapeuta, você faz o exercício. Quando te der um remédio, você toma. Quando trouxerem uma água, você agradece. Porque às vezes a pessoa diz, mas não tem mal o que fazer. Agradeça a água que chegou até você. Exatamente. Quem está prestando esse serviço se sente tão bem. Porque a gente não está nessa impotência que às vezes... mas não está mais falando. Agradeça com olhar, com pensamento. Envolva em gratidão aqueles que te cuidam. Qualquer um que cuida de um doente sabe como se sente feliz com o retorno que o paciente dá. Né? Porque esse é o sentido da vida dele. Esse é o sentido daquele gesto de cuidar. E aí eu posso, em pensamento, agradecer. Eu acho muito legal quando a gente tem essa consciência. E se você me permite, claro. Vânia, não Vanessa, quando você diz assim, foi um ano difícil, é porque você batizou 2018 de um ano difícil. Posso dizer que tenha sido um ano desafiador. Né? Porque quando a gente pensa num desafio, Nequinho sobe o Everest na unha. Sem contar que congela todos os dedos, mas ele vai. O outro quer fazer rally, enfia o carro novo na lama. E é ótimo, quanto mais lama, mais feliz ele fica. Por quê? Alguns estão se preparando para correr a São Silvestre. Daqui a pouco, São Paulo enlouquece. São Silvestre, uma prova que acontece aqui na região central do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde centenas de pessoas vão correr para ver se chegam depois dos quenianos, e lá vai, né? Que é o máximo que a gente consegue. Mas, se você oferecer carona para um desses atletas, você ganha um inimigo para não sei quantas encarnações, porque ele veio da Paraíba determinado a correr a São Silvestre sem tênis, sem treinamento, sem condicionamento físico, mas o faz com uma dignidade que essa luz enche o rosto dessas pessoas, porque se determinaram. Então, eu posso pensar 2018, e deixo para você essa sugestão, como um ano desafiador. Como será 2019, como será 2020. Porque quando eu penso em desafio, imediatamente eu penso nos recursos que eu tenho para vencê-lo. Fernanda Fernandes tem a coluna Minutos com você aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir agora. Oi, gente, feliz ano novo. Hoje, 31 de dezembro, o ano acabou. Porém, eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem que não serve só agora para o final do ano, e sim para a vida toda. Todo início de ano, nós fazemos ali uma lista de promessas, de uma série de metas que a gente quer alcançar, de sonhos que nós queremos realizar, para que o próximo ano, o ano novo, seja muito melhor do que o ano que passou. Mais do que falarmos das metas, nós temos que criar ações e meios para conseguir cumpri-las e realizá-las. E eu quero te perguntar, as metas que você se comprometeu lá no Réveillon passado, você conseguiu realizar? E desde já, eu quero te parabenizar para as metas que você conseguiu cumprir. Mesmo que você não tenha conseguido cumprir todas, mas aquelas que você conseguiu cumprir, eu quero te dar os parabéns. Agora eu tenho mais uma pergunta. Você se parabenizou pelas metas que você conseguiu realizar? Agora, para as metas que você não conseguiu realizar, eu quero contribuir com você deixando algumas dicas. Vamos a elas. Reavalie a prioridade das metas, dos sonhos que você quer realizar. Para isso, muitas podem ter relação com aquelas que você não conseguiu cumprir no ano passado. Reavalie se elas têm as mesmas prioridades e a mesma importância. Então, a minha sugestão é que você coloque em ordem de relevância e importância, ou seja, da mais importante para menos importante. Estabeleça as ações que você precisa para realizar. Para isso, coloque tudo no papel, coloque lá o passo a passo,
de tudo que você vai precisar realizar, os recursos que você vai precisar fazer, e não se esqueça de incluir as datas. É muito importante que você coloque as datas daquilo que você quer realizar. Outra dica é reconheça os seus esforços diariamente, é isso mesmo. As pequenas ações que você realiza durante o dia, que você consegue realizar, que tem a ver com o seu planejamento, se parabenize, né? Isso vai fazer com que, além de te motivar, a sua mente crie a realidade que você é uma pessoa realizadora. Outra dica é, tenha um anjo. Mas o que é isso, Fernanda? Um amigo, uma amiga ou um familiar, uma pessoa que você confia, que você possa compartilhar as suas metas, as suas realizações, as coisas que você quer ter aí de resultados diferentes. Para isso, além de combinar com ela, para te parabenizar, você conseguir compartilhar lá os sucessos das suas ações, também peça a ela que te cobre as outras coisas que você não conseguiu realizar, que você quer realizar, né? As coisas que você ainda não se colocou em ação para fazer. Isso, se bem utilizado, pode se tornar uma poderosa alavanca para que nós consigamos atingir os resultados. Mas agora eu quero contribuir com uma dica dentro da dica. É o seguinte, para esse anjo, esse amigo, esse familiar que vai contribuir aí com as suas ações, não vai escolher aquela pessoa que já tem a postura de ser extremamente crítico ou crítica, que vai ficar apontando mais os erros, os defeitos, do que as potencialidades e habilidades. Também não vai escolher aquela pessoa fofa, que vai falar tudo aquilo que você quer ouvir. Escolha uma pessoa mais ponderada para que possa então aí atingir o resultado que você precisa. Meus queridos, acreditem no seu potencial, que eu tenho certeza que se você fizer esse movimento você vai realizar muitas coisas. E quero fazer um convite para vocês. Amanhã, dia 1º de janeiro, tem um programa especial que eu gravei com todo carinho para vocês. Às 14h30, pela Rádio Boa Nova, AM 1450, no meu programa Descubra o Seu Caminho. Eu espero você. Até mais! Até mais, Fernanda. Feliz ano novo para você. Gratidão e até o próximo ano. Ela sempre está aqui às segundas-feiras com a coluna Minutos com você. É uma fofa, né? Um beijo para você. E a Fundação Espírita André Luiz lançou a campanha de financiamento coletivo para recuperar um acervo inédito de Allan Kardec com 740 manuscritos que sobreviveram após 150 anos de perseguição. A Fundação, em parceria com o Instituto Canuto de Abreu, lançou este projeto este ano de 2018, Cartas de Kardec, que tem como objetivo garantir a preservação de um material que guarda a memória do Espiritismo. Você pode conhecer mais sobre o Cartas de Kardec, ser um apoiador também, saber das suas recompensas, mas a melhor que é trazer a divulgação da doutrina. Acesse catarse.me/Cartas de Kardec para você conhecer mais. Termina amanhã, dia 1º de janeiro, termina a campanha, então corre para participar. Qual que é a importância de recuperarmos a história do Espiritismo, Amorim? Olha, antes eu queria dizer que o Silvino Canuto Abreu, ele foi praticamente o responsável por trazer, em 1957, uma tradução da primeira edição do Livro dos Espíritos. Que legal. Porque a tradução que nós usamos cotidianamente é da segunda edição, que foi revista por Kardec, lançada em 1860. Então, em 1857, foi lançado o primeiro Livro dos Espíritos, que foi depois revisto, né? E o Silvino, ele traduziu a primeira edição e ele publicou em facsímile. Então, tem a cópia da primeira edição e na página de frente tem traduzido. E é muito interessante. As pessoas provavelmente não conhecem, porque já faz muito tempo, né? Então, provavelmente, a maior parte das pessoas não conhece esse trabalho do Silvino. E é muito interessante. Esse trabalho que ele deixou, ele viveu muito intensamente esse aspecto de buscar informações a respeito da história do Espiritismo. E ele teve a ousadia de ir à França e ir atrás de documentos. Ele trouxe de lá da França documentos que de outra forma teriam sido sumidos, desaparecidos, exterminados. E ele acumulou esse material que ele sozinho não tinha condição de dar todo o tratamento necessário. Uhum. E os filhos dele acabaram
fazendo esse contato com a Fundação Espírita André Luiz, e tem esse material todo que tem que ser trabalhado. Isso é muito importante, porque nós podemos ter uma panorâmica de como era o ambiente na época, não só da história em si do Espiritismo, mas o ambiente de como o ambiente era na época, informações sobre as dificuldades políticas vividas por Kardec. Então é preciso que nós estudemos isso. Estudemos, inclusive, história da França, para poder entender como era aquele ambiente. Imaginem, se nós falarmos aqui no Brasil há 30 anos atrás, o regime militar, né? É mais ou menos o que aconteceu lá, naqueles anos em que Kardec estava trabalhando com as informações espíritas. Era uma situação em que mudava de governo, aí isso aqui podia, não podia mais. Foi realmente um trabalho difícil. E é preciso a gente ter noção disso, para poder sentir o valor que teve o trabalho de Kardec. E esse material, né, Vanessa, me permite, esse material é riquíssimo, não é? Todo mundo quer conhecer os detalhes, as cartas, né? Essas cartas estão sendo divulgadas e temos que ajudar mesmo nessa preservação, porque é um trabalho grande, né? É muito material. Gigantesco. E eu acho que todos os espíritas deveriam ajudar, porque vai contribuir muito para nosso aprendizado de toda a época, de toda a situação do espiritismo. Lamentavelmente já se perdeu muito material. É lamentável. Que já se perdeu muito. Vamos tentar salvar esse, né? Vamos recuperar. Rapidamente, é só dizer que a USE já fez uma contribuição e o pessoal está se estruturando para que outras contribuições sejam feitas em nome do movimento. Ótimo, né, Hildon? A gente vai acabar conhecendo um Kardec aí mais humano, porque a gente tem o professor Rivail, assim, quase que um mito, né? E entender que tem lutas travadas, batalhas algumas perdidas, outras ganhas, como é a vida de todos nós. Perdas de emprego. Né? Perdas de emprego. E aceitar fazer um outro tipo de trabalho, que foi um dado da vida pessoal dele, com apoio da família, a esposa sempre ao lado. Então, quando você pode contar com quem está ao lado, a chance da gente ser vitorioso é muito maior. Eu fico muito chateado quando as pessoas se dizem sozinhas, quando as pessoas se reconhecem sozinhas. Porque, como bem disse a Suzete, normalmente é essas que acham que na porta do suicídio elas vão alcançar algum tipo de sucesso, quando na verdade só acabam agravando o quadro. Vanessa, é bem interessante nós sabermos que Kardec, a gente fala assim, Kardec, Amélie Boudet, colocamos eles num pedestal. A vida deles não foi fácil. Foi uma batalha sem dinheiro, às vezes sem comida. Veja, não tinha internet, não tinha nada. Era divulgação, né? Indo de cavalinho lá, fazer manuscrita. Não, foi uma vida muita dificuldade. Quando nós falamos assim, puxa, você está desempregado agora, o que você vai fazer? Se a gente voltar lá na história e ver o Kardec, e ele sempre se levantava, né? E a Amélie Boudet estava lá junto e sempre se levantava na dificuldade, conseguiu fazer tanta coisa. Então, que fique também como exemplo para nós, né? É mesmo. O Carta de Kardec é um projeto, como a gente está falando aqui, gigantesco, né? Tem o objetivo de trazer um livro, um documentário, também o Memorial do Espiritismo, e nós contamos com o seu apoio. Ainda dá tempo de participar. Está acabando, mas se você ainda não apoiou esse projeto, acesse Catarse, que é com S mesmo, catarse.me/Cartas de Kardec. Lá tem tudo isso que a gente trouxe aqui no programa, todas as informações do projeto, e você pode já clicar, a partir de R$20 você já colabora, e também tem umas recompensas bem legais, além de, claro, a gente saber aí a origem de tudo, toda a história do espiritismo, pesquisadores, pessoas que não são da doutrina espírita vão poder ter um acesso também, isso que é legal, né, gente? Então vamos participar, catarse.me/Cartas de Kardec. Temos alguns minutinhos antes do intervalo, a gente quer saber aí se os espíritos comemoram as passagens de ano também, Suzete? Mas o que é um ano para o espírito? Como assim? Não tem, né? Nós temos essa medida de tempo aqui para nós, que nós precisamos dessa ordem cronológica, dessa medida de tempo para nos organizarmos na vida, né? E o espírito precisa disso? Não tem, né? Não tem, né?
Ele não tem a hora de dormir, a hora de comer, a hora de trabalhar, não é? O que é essa passagem? Eles com certeza estão presentes ao nosso lado, nos abraçando, vêm nos visitar, vêm aqui nos consolar, nos dar um apoio. Mas o que é essa mudança de data? Então, para o espírito, não existe isso. Não é, A Maria? contagem do tempo é diferente da nossa aqui, né, Hilda? Olha, os ubandistas que o ticam, viu? Porque é um tal de 7 luas, 7 não sei o quê. E o cabra volta lá porque já passou e a bênção não veio. É uma confusão. Como a doutrina não vai por esse caminho, é muito mais tranquilo, né? Mas quando algumas práticas postulam esse tipo de prazo, e esses desencontros acontecem. Então, para o espírito, e a gente vê muito isso em sessões mediúnicas, muitas vezes transcorreram séculos e ele continua com a mente cristalizada naquela personalidade que ele animou, naquele contexto que ele viveu e naquela diferença nascida entre ele e um outro, que são processos obsessivos gravíssimos. E aí, muitas vezes, numa única sessão, diante de meia dúzia de esclarecimentos, a gente percebe que aquilo se dilui de pronto. E ele imediatamente se prontifica a dar sequência à sua vida. Então, o tempo ele tem muito a ver com o nosso emocional. Né? Quando nós estamos numa situação de felicidade, tem-se a impressão que o tempo transcorreu muito rápido. E numa situação de dor, tristeza, uma perda, um luto, parece que o tempo demora mais a passar. Então, o tempo ele só existe na nossa relação emocional. Para um espírito, isso não importa absolutamente nada. É isso, Amorim? Eu diria que a percepção do tempo é diferente. Assim como você citou os umbandistas, Hildo, se nós pegarmos os judeus, os muçulmanos, os chineses, né, os budistas, os shintoístas, cada um tem lá o seu calendário, calendários que inclusive não batem na quantidade de dias, então muda de uma cultura para outra. É mesmo. Cada dia é um novo dia, é um novo ano, é uma nova etapa que se inicia. E para nós como espíritos, isso é absolutamente irrelevante. Do ponto de vista do espírito, o tempo tem uma outra percepção completamente distinta, porque são várias existências físicas que se amontoam como dias. Assim como nós pensamos nos dias que passaram, nas semanas, nos meses, nos anos, como espírito nós vamos pensar nas encarnações que passaram e vamos procurar extrair dessas encarnações o aprendizado. Isso quando nós já temos consciência. Se nós não tivermos consciência de todo esse processo, nós vamos precisar ser mais tutelados, mais acompanhados. Então é completamente diferente. E a passagem de ano, para nós, é apenas um dia em que nós nos encontramos e espíritos que estão junto a nós, eles vão aproveitar esse momento, essa ocasião, para uma relação conosco mais intensa por causa da nossa alegria, da nossa extroversão, mas não muda nada para eles. Para eles não tem ano novo nem ano velho. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Manhã Boa Nova. Fique por aí.